Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais um dia, tratando das 3 mensagens especiais que há no livro do Apocalipse. Já identificamos o dragão e hoje vamos falar de uma mulher que está no deserto. Quem é esta mulher? O que ela faz? Qual a mensagem que ela tem para nós nos dias de hoje? De que lado ela está? Do lado do bem ou do lado do mal? Todas estas perguntas eu espero poder te ajudar a encontrar a resposta no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero mais uma vez pedir o seu favor, se você ainda não está inscrito ou inscrito em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o curtir e depois você comenta e compartilha em suas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Vocacionados e eu espero que você faça deste canal o seu canal preferido para estudar a Palavra de Deus. Antes, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a Joyce Silva, de Parnaíba. Ela diz assim, olha, eu estou orando por você, Marcel. Muito obrigado. Um abraço também para o Raimundo Souza, a Érica Almeida, a Cláudia Prado, o Oséias Silva e também o Raimundo Diniz. Muito obrigado por vocês participarem aqui no canal Vocacionados todos os dias, deixando seu comentário, deixando seu curtir, também compartilhando em suas redes sociais. É muito importante este seu engajamento para que outras pessoas também aprendam um pouquinho mais da Palavra de Deus. Faça isso, eu te agradeço imensamente. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. Para entender a parte do livro do Apocalipse, capítulo 12, que fala de uma mulher que foge para o deserto e que lá é mantida por Deus por 1260 dias, é preciso, além de procurar no próprio livro do Apocalipse, também visitar o livro do profeta Daniel, mais especificamente o capítulo 7, versículo 25. Mas a compreensão da profecia fica plena quando lemos Apocalipse 12, 14, 11, 2 e 3 e capítulo 13, versículo 5. O poder que Daniel capítulo 7, 25 está descrevendo foi exercido pelo papado, que durante a Idade Média perseguiu, prendeu, torturou e matou quem ousasse pregar contra as suas regras e leis. Quando ele cita um tempo, tempos e metade de um tempo, ele está se referindo ao período de 1260 dias de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E é o próprio livro do Apocalipse que fala deste poder, que ele teria autoridade para agir durante 42 semanas. A Bíblia diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. Para entender a parte do livro do Apocalipse, capítulo 12, que fala de uma mulher que foge para o deserto e que lá é mantida por Deus por 1260 dias, é preciso, além de procurar no próprio livro do Apocalipse, também visitar o livro do profeta Daniel, mais especificamente o capítulo 7, versículo 25. Mas a compreensão da profecia fica plena quando lemos Apocalipse 12, 14, 11, 2 e 3 e capítulo 13, versículo 5. O poder que Daniel capítulo 7, 25 está descrevendo foi exercido pelo papado, que durante a Idade Média perseguiu, prendeu, torturou e matou quem ousasse pregar contra as suas regras e leis. Quando ele cita um tempo, tempos e metade de um tempo, ele está se referindo ao período de 1260 dias de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E é o próprio livro do Apocalipse que fala deste poder, que ele teria autoridade para agir durante 42 semanas. A Bíblia diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado a autoridade para agir durante 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5. Mas se essa autoridade era para durar apenas 42 meses, como então chegamos à conta de 1260 anos? Bem, neste momento, a Bíblia deve ser a nossa chave interpretativa para ela mesma. Há um princípio que é chamado dia-ano que aparece na Bíblia, e é ele que vamos usar para interpretar Apocalipse capítulo 12, versículo 6.
E essa interpretação fica até mais fácil, pois no próprio livro escrito por João está a resposta. No capítulo 11, João relata que recebeu uma vara e que lhe foi pedido que medisse o templo de Deus com a seguinte orientação: exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, e eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse capítulo 1, versículos 2 e 3. Até aqui, pelo que lemos na Bíblia, já descobrimos que o período de 1260 anos se refere à profecia de Daniel capítulo 7, versículo 25. Mas quando foi que este período então teve início? Este período teve início em 538 d.C., quando o imperador Justiniano emitiu um decreto reconhecendo que o bispo de Roma era agora o chefe da igreja cristã, dando assim início ao período do poder papal conhecido como Idade das Trevas, e que só terminou quando o general francês Louis-Alexandre Berthier invadiu Roma em 1798 durante as Guerras Napoleônicas e aprisionou o Papa Pio VI. O Papa foi levado para a França e morreu em cativeiro em Valence, em 1799. A partir de então, começou um novo período da história da Igreja conhecido como o Tempo do Fim, que culminará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas durante o período que ficou conhecido como a Idade das Trevas, os crentes sofriam perseguições de várias formas. E é importante lembrar que este período histórico abrange um longo período de tempo de mais de 1000 anos, que vai do século V ao século XV, e que houve ali variações significativas nas políticas e práticas religiosas por toda a Europa. E a perseguição ocorreu tanto por motivos religiosos como seculares, e muitas vezes envolviam punições severas, tortura e morte. É importante lembrar que nem todos os cristãos foram perseguidos da mesma maneira ou em todos os lugares e períodos da história medieval. Mas é inegável que a perseguição foi uma realidade em muitas partes do mundo cristão medieval. Muitos expoentes do cristianismo foram perseguidos na Idade Média e mortos. Foi durante a Idade Média que a Igreja Católica Romana concentrou um grande poder político e religioso na Europa. Os líderes da Igreja usavam este poder para reprimir aqueles que se opunham a eles. É deste período a origem da Inquisição, prática criada pela Igreja para investigar e punir aqueles que eram considerados hereges ou praticavam bruxarias, segundo a Igreja. A Inquisição foi usada também para perseguir cristãos que foram executados por causa da sua fé contrária à da Igreja de Roma. No período das trevas, a Europa foi marcada por conflitos entre os diferentes grupos religiosos. Cristãos foram perseguidos pelos muçulmanos durante as Cruzadas, que foi a tentativa dos cristãos europeus de tentarem reconquistar a Terra Santa do controle islâmico. Também houve conflitos entre cristãos ortodoxos e católicos na Europa Oriental. Além da perseguição religiosa, os cristãos também foram perseguidos por governos seculares. Por exemplo, o imperador romano Diocleciano iniciou uma perseguição generalizada aos cristãos já no século IV, durante a qual muitos foram mortos ou presos. E durante a reforma protestante do século XVI, os cristãos que se opunham ao papado romano foram perseguidos em várias partes da Europa. Foi neste momento da história que a Igreja Romana inventava mentiras sobre os seus adversários que tinham uma vida reta diante da sociedade local, tudo para desacreditá-los. E muitas vezes incentivavam o medo por meio de superstições, para no fim acusá-los de bruxarias e até de terem feito um pacto com o diabo por meio de suspeitas infundadas que levavam seus oponentes à prisão, à tortura e, consequentemente, à morte. E foram muitos os milhares de fiéis a Deus que perderam a sua vida enquanto durou o período das trevas, entre eles John Hus, líder religioso tcheco que viveu no século XIV e que se opôs à corrupção da Igreja Católica Romana e que defendeu a ideia de que a Bíblia deveria ser traduzida para o idioma comum. Ele foi condenado como herege e queimado na fogueira em 1415. Martinho Lutero foi um teólogo alemão que iniciou a Reforma Protestante no século XVI. Ele desafiou a autoridade do Papa e a doutrina da salvação pelas obras, defendendo que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Acabou sendo excomungado pela Igreja Católica Romana e os seus seguidores foram perseguidos em várias partes da Europa. Houve também João Calvino, um teólogo francês que se tornou líder da Reforma Protestante na Suíça.
e advogou a favor da doutrina da predestinação, que afirma que Deus escolhe aqueles que seriam salvos e também condenados antes mesmo de que eles nascessem. Ele foi então perseguido por católicos e também por outros reformadores protestantes que discordavam das suas ideias. E por mais que a sua bandeira não seja chancelada pela Bíblia, ele não deveria ter sido perseguido por isso. Outro perseguido neste período foi Giordano Bruno, um filósofo italiano do século XVI, que desafiou a ortodoxia religiosa e propôs teorias que foram consideradas heréticas pela Igreja Católica Romana. Ele afirmava que o universo era infinito e que havia muitos planetas habitados por seres inteligentes. Ele foi preso, julgado como herege e queimado na fogueira no ano de 1600. Pedro Valdo foi um comerciante francês do século XII que se converteu ao cristianismo e fundou o movimento dos valdenses. Há um livro muito interessante publicado pela Casa Publicadora Brasileira que conta a emocionante peregrinação dos valdenses. Pedro Valdo defendia a ideia de que a Bíblia deveria ser traduzida para o idioma comum e pregava o retorno à simplicidade da vida dos primeiros cristãos. Ele e os seus seguidores foram perseguidos pela Igreja Católica e muitos foram mortos. John Wycliffe foi um teólogo e filósofo inglês do século XIV que se opôs à autoridade do Papa e que também defendeu a tradução da Bíblia para o idioma comum. Ele também criticou a corrupção da Igreja Católica Romana e afirmou que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E por isso foi condenado como herege e seus seguidores também. Os Lollardos foram perseguidos na Inglaterra. William Tyndale, um teólogo e tradutor inglês do século XVI, foi perseguido por suas ideias e por traduzir a Bíblia para o inglês. Ele acreditava que todos deveriam ter acesso à Bíblia e que deveriam ser traduzidas assim para o idioma comum. Ele foi preso, julgado e condenado como herege, sendo estrangulado e queimado na fogueira no ano de 1536. O arcebispo anglicano Thomas Cranmer liderou a reforma anglicana na Inglaterra no século XVI e se opôs à autoridade do Papa, defendendo a ideia de que a Bíblia deveria ser o único guia para a fé cristã. Ele foi preso, condenado por heresia, sendo queimado na fogueira em 1556. Nem mesmo cientistas e pesquisadores renomados conseguiram fugir da fúria da Igreja Romana. Galileu Galilei, por exemplo, famoso cientista italiano do século XVII, enfrentou perseguição por causa das suas ideias e descobertas. Ele defendia a teoria heliocêntrica, que afirma que a Terra gira em torno do Sol, o que contradizia a visão geocêntrica defendida pela Igreja Católica Romana. Ele foi condenado pela Inquisição e ficou em prisão domiciliar até a sua morte. É claro que houve muitos outros líderes religiosos, pensadores e teólogos que enfrentaram a perseguição por defenderem as suas ideias e crenças, e que se tornaram assim mártires em nome da fé. Suas ideias e crenças desafiavam a ortodoxia religiosa e a autoridade da Igreja Católica Romana, o que os colocou em conflito com a estrutura do poder da época. Muitos deles foram condenados como hereges, sofrendo assim tortura e foram executados. Mas as suas ideias e contribuições continuam sendo valorizadas até os dias de hoje. Muitos destes homens fiéis a Deus só conseguiram se manter firmes na defesa da sua fé porque conheciam Deus a quem serviam e em momento algum renunciar à sua fé estava sobre a mesa como uma opção. A convicção de que estavam do lado certo do conflito vinham da palavra de Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, diz a Bíblia, e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, versículo 11. O poder que estes homens tiveram à disposição no momento da prova é o mesmo que está à nossa disposição. E que tal reivindicá-lo pelo sangue de Jesus, para podermos afirmar com convicção diante do inimigo que tudo posso naquele que me fortalece? Isso está em Filipenses 4,13. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.